1969. Teus cuidados, os meus sonhos. Quando, em julho de 1969, decidi deixar Mineiros, comprei um anuário estatístico do IBGE e comecei a estudá-lo para encontrar a cidade onde fixar residência e atirar-me aos trabalhos. Naturalmente imbuído das mesmas diretrizes que me levaram a Mineiros. A primeira cidade foi Porto Velho, capital do então território de Rondônia. Aquele ano não findara ainda e eu já fora conhecê-la. Concluí que poderia ser lá. Decidi que transferiríamos nossas atividades para aquela cidade. Porém, resolvi ir ao Rio Grande do Sul conhecer outra cidade da qual me falaram muito bem, a cidade de Rio Grande. Assim, Leide e eu deixamos o nosso Max na casa da sogra e fomos de ônibus para aquelas plagas. Não gostamos da cidade. Porém, na Serra Gaúcha, conhecemos a Caxias do Sul e seu jeito italiano. Uva nos cestos, abundantes e muito baratas, e outros detalhes como o clima. Mas, neste quesito, minha querida disse-me que não. Ela tinha medo de ficar asmática, porque estava com o peito chiando. Desse modo, excluímos aquela cidade de nossos projetos. Logo no começo do ano de 1970, contratei um marceneiro para fazer embalagem de nossa mobília, porque iríamos para Porto Velho. Minha sogra não gostou da novidade. Enciumada do neto e preocupada conosco. Se ela fora minha opositora enquanto namorado da filha, mudara para o nosso lado de vez. Arranjei um caminhão e marquei o local de encontrar com o motorista naquela cidade. A mudança seria levada por gente séria, que daquela vez não levaria galinhas para vendê-las, mas sim os nossos móveis novinhos. Viajei de avião até Porto Velho e cheguei bem antes do caminhão. De propósito, o fiz para alugar uma casa que seria a nossa moradia e também o nosso consultório. O pastor da igreja presbiteriana daquela cidade conseguiu uma casa, mas quando chovia, a água inundava o quintal todo e às vezes entrava para dentro da cisterna, fazendo comunicação da latrina de buraco que ficava fora da casa e completada de fezes. Descartei-a na hora. Havia outra casa que em fase de acabamento, porém estávamos na semana do carnaval e a cidade toda transtornada. O proprietário dessa casa esteve bêbado em todo o tempo que por lá passei. Só havia uma chance, à vista que seria hospedarmos-nos no hotel da cidade até conseguirmos uma residência. Se há algo que nunca tive estrutura foi para suportar as minhas próprias pressões. Não suporto acusações íntimas. Detesto também que pessoas me aporriem e coisas semelhantes. Enchi-me de repente daquelas péssimas condições de higiene da cidade. Detestei aquele carnaval que não acabava e as endemias que campeavam por toda parte. Diziam que até as árvores tremiam de malária, com tantas águas paradas pelos 7 cantos. Fartei-me daquela vida provisória.
Senti ciúmes de meu filho e de minha esposa. Fui ao local onde deveria chegar o caminhão com a nossa mobília e deixei ali uma carta para que voltasse com tudo para Goiânia. Recebi a nossa mobília e deixei-a nos depósitos da General no Vilar. Desse modo, foi que os nossos móveis fez aquela horrível viagem por estrada de chão, pontilhões de madeira, balsas, atoleiros impossíveis e outras condições próprias daquela rodovia. Quando abrimos os engradados de nossa mobília, ela estava bastante estragada. Desisti, acredito que muito a tempo. Aquele local poderia servir para mim, porquanto eu era acostumado com dificuldade que tirava de letra, porém concordei com minha sogra e naquele momento desisti de ficar por lá. Eu não teria estofo moral para assumir que tivesse causado por qualquer mal para os meus queridos. Naquele tempo, eu já havia sondado uma cidade em Goiás que necessitava de oftalmologia, e para lá fomos nós, a cidade de Tumbiara, às margens do rio Paranaíba. Assim, dei uma guinada inusitada para nossas vidas e nossos objetivos. Eu havia feito minhas economias, fui a São Paulo e lá comprei os instrumentais necessários para o exercício da oftalmologia. Por outro lado, desisti de um consultório fabuloso que entraria pela Zona Franca de Manaus. Seria financiado a longo prazo, a juros baixos, pelo BASA, Banco da Amazônia. Ele procederia dos Estados Unidos quando eu ainda pretendia ficar em Porto Velho. Desisti de tudo isso e tratei de fixar-me logo na cidade de Tumbiara, porquanto quem teria de sustentar a nossa casa, seria eu. Naquela cidade fomos bem recebidos e tive consultório cheio. Leide, muito carinhosa, certo dia fez para mim um poema e eu, maravilhado, não resisti e escrevi: Teus cuidados, os meus sonhos. Em 1970, Teus cuidados, os meus sonhos. Itumbiara, 28 de 8 de 1970. Dedicados à musa que musa sempre foi. Ora, vejam só, minha musa tão amada, sentindo-se comovida, desceu do pedestal e veio amor cantar. A mulher que vela meu sono, a deusa dos sonhos meus, a senhora de minha vida e as donas de meus pesadelos. Ela que noites afora me ama, me cuida e me fica a velar. Pois saiba, ó querida, que em toda a minha vida não quis outra coisa senão senti-la viva, vibrando a vibrar. Integrados nesse viver, desse amor que é só nosso, justifiquemos o nosso passado ao vivermos o presente. E quanto ao mais, saiba, ó menina, com este teu rasgo fizeste lágrimas nos meus olhos. Pois vejam só, a minha musa que fez versos de amor, que veio me dizer e que me vieram encantar.